Pessoal, gravar aqui a correção da questão do Enem 2012 sobre a realidade indígena e a política de Pombal. Certo, pessoal? Bom, basicamente nós temos o que aqui? Temos uma pequena carta do Marcos de Noronha, governador na época de Goiás. Ele se refere ao quê? A experiência que tenho de lidar com as aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco, e se isto sucede com os que já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda são brutos? Bom, perceba que ele trabalha tanto na confiança dos índios que já habitavam algumas comunidades, como aqueles que ainda viviam em suas aldeias. Tudo bem? Bom, vamos para o enunciado da questão. Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função... Bom, primeira coisa a perceber, o texto não ajuda em nada a responder essa questão, certo? Se lesse só o enunciado já seria o suficiente. O texto simplesmente é desnecessário. Ele está aqui por dois motivos. Primeiro, cansar vocês. Sim, o objetivo desse texto é você cansar sua leitura, cansar sua capacidade física e mental de entendimento, porque obviamente você já vai estar cansado, são trocentas mil questões à prova. E segundo, a segunda coisa desse texto é apenas dar um contexto de época. Nada necessário para responder essa questão, pois ela se baseia no conhecimento prévio do que é a política do Marquês de Pombal. Basicamente, o Marquês de Pombal foi o cara que baniu os jesuítas do Brasil e, para controlar os povos indígenas, que até aquele momento eram instruídos e orientados pelos jesuítas, este passou a defender que os mesmos fossem isolados e controlados pela população branca, também tendo seu trabalho explorado. Com base nisso já é o suficiente para responder às alternativas. Vamos lá, alternativa A. Das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores. Até aqui tudo certo. Que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. Não. As rebeliões indígenas não afetavam a produção de ouro nas regiões mineradoras, principalmente porque regiões mineradoras são regiões muito bem guardadas nesta época. Tudo bem? Lembre-se que nem só de materiais preciosos é feito as operações de mineração. Tudo bem? Materiais ferrosos também eram muito importantes na época. B. Da propagação de doenças originadas do contato entre colonizadores. Na época, o Brasil não adotava esses modelos de quarentena, certo? Então, além disso, não existia a mínima preocupação de evitar a propagação de doenças. Então, não é a B. C. Do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração. Bom, já vimos que o Marquês de Pombal ele expulsou a ordem dos jesuítas. Então, não é a C. D. Da política racista da coroa portuguesa. Tudo bem, até aí tudo certo. Contrária à miscigenação, que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. Bom, aparentemente está correto, né? Porém, a política da coroa portuguesa não era tão contrária à miscigenação assim, certo? Nós temos casos, por exemplo, de ofícios enviados ao Tribunal do Santo Ofício de Portugal, que era de responsabilidade da coroa, solicitando certos tipos de união estável com indígenas. São bem raros, mas existem. Tudo bem? E outra coisa muito importante, a política de Pombal não se referia tanto à miscigenação. Resta a E, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena. Essa é a origem da política pombalina, objetivando sua
adaptação às exigências do trabalho regular. Como visto pela explicação, a alternativa E é justamente o que se encaixa dentro dos desígnios da política do Marquês de Pombal.